Amém, glória a Deus. Quero desejar mais uma vez as boas-vindas a você que está participando desse culto, seja ao vivo, seja por meio de uma gravação. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você. Eu fico muito feliz, agradeço a sua presença, a sua participação hoje. Que bom que você escolheu separar esse momento para buscar Deus, para louvá-lo, para adorá-lo, para conversar com Ele, para aprender da sua palavra e especialmente para agradecer por tudo que Ele tem feito, pelas bênçãos que Ele tem te concedido. E essa é a nossa proposta nesse último culto do mês, é a gente agradecer a Deus de forma especial pelo que Ele tem feito por nós e também por quem Ele é, porque como essa música que nós acabamos de cantar diz, a nossa maior bênção, o nosso maior presente, Deus nos deu quando Ele se entregou por nós, quando Ele se sacrificou por nós, e graças a isso hoje nós temos esse acesso à presença do Pai, nós podemos desfrutar do seu amor, de paz, de alegria, de uma vida nova. Esse toque de Jesus nos transforma por completo. E esse é o nosso maior motivo de louvor e de gratidão a Deus. Então, que bom que você está aqui. E hoje nós queremos, então, expressar de forma especial a nossa gratidão a Deus, trazer à memória aquilo que Ele tem feito por nós. Talvez você já tenha experimentado essa sensação, né, de alguém fazer um favor a você, prestar uma ajuda, e você sentir essa necessidade, esse desejo, essa vontade de expressar o quanto aquilo foi importante, o quanto aquilo foi significativo. Então você prepara ali uma comida que a pessoa goste, você compra, né, uma pequena lembrança, ou você dá um abraço, tenta externalizar ali com palavras os seus sentimentos, né? Para que aquela pessoa saiba o quanto o que ela fez foi importante, o quanto você é grato. E é isso que nós fazemos aqui hoje, é uma das formas pelas quais nós podemos expressar a nossa gratidão a Deus, é pelo culto público, é também pelas nossas orações em casa, por cantar um louvor e também por ajudar o nosso próximo, né? Mas esse culto tem essa intenção de que nós possamos fazer isso juntos. E pensando nisso, eu queria refletir com vocês sobre um relato que está lá na Bíblia, na Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. E esse relato é sobre 10 pessoas que Jesus curou ao mesmo tempo, de uma vez. E dessas 10 pessoas, só uma expressou a sua gratidão a Deus. Só uma voltou para agradecer, para louvar a Deus, reconhecendo que aquela cura, que aquela bênção, que aquele milagre vinha do Senhor. E dando o louvor, dando a glória, dando a honra a Ele, publicamente. Então vamos ouvir a palavra de Deus, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 ao 19. E depois nós vamos orar pedindo direção a Deus para começar a nossa reflexão. Vamos ouvir então. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá. A sua fé o salvou. Amém. Bendita seja a palavra do Senhor. Então, essa passagem que nós ouvimos, ela está só no Evangelho de Lucas, ela não se encontra em nenhum outro evangelho. E Lucas, quando escreveu o seu evangelho, uma das intenções, dos objetivos dele, era apresentar Jesus como rei, como Messias, como ungido que Israel esperava, e apresentar que esse reino havia chegado, havia sido inaugurado pela vinda de Jesus. Então ele apresenta os atos, as obras, os ensinamentos de Jesus
demonstrando o poder, a autoridade dele, curando doenças, libertando pessoas de demônios, né? De opressões espirituais, e também ressuscitando mortos, né? Ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho de uma viúva durante um enterro, né? Então, demonstrando ali o poder, a autoridade de Jesus, fazendo milagres e maravilhas que só Deus poderia fazer, né? E nas passagens que antecedem esse relato, Lucas escreve sobre alguns ensinamentos de Jesus referentes ao exemplo que os cidadãos desse reino, que não é um reino terreno, que é um reino divino, não humano, como que esses cidadãos desse reino, então, deveriam se comportar, né? Ele fala sobre o exemplo que nós devemos dar ao nosso próximo, para que a gente não leve o nosso próximo a fazer coisas que desagradam a Deus pelo nosso mau exemplo, né? Que a gente deve pensar em nós, mas também para a gente não servir, como a Bíblia fala, de tropeço para os nossos irmãos, né? Para o nosso próximo. Vai falar também de perdão, que a gente deve perdoar quem fizer algo contra nós. Se a pessoa vier 7 vezes para nos pedir perdão, a gente deve perdoar, assim como Deus nos perdoa. Vai falar também sobre fé. Os discípulos pedem a Jesus que aumente a sua fé, e Jesus vai dizer que o problema não é o tamanho da fé, mas é a qualidade da fé, o tipo de fé, né? Muitas vezes as pessoas, naquela época, e também nós, temos uma fé que não é uma fé verdadeira, genuína, não é uma fé de acordo com o que a palavra de Deus ensina, mas de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente acha, com o que a gente ouviu falar por aí, né? Então, falando sobre a qualidade da fé. E também sobre servir a Deus com humildade, com inteireza de coração, sem esperar recompensa, né? Não servir de modo interesseiro, buscando só as bênçãos de Deus, né? Esse é o último ensinamento que vem logo antes desse relato sobre esses 10 leprosos que nós acabamos de ouvir, que não é uma parábola, né? Não é uma história criada ali para fazer uma analogia, mas é uma história verdadeira, né? Foram fatos que realmente aconteceram. Então, a gente tem ali no versículo 11 que Jesus estava a caminho de Jerusalém, que ele havia saído da Galileia e estava passando ali pela divisa de Samaria, entre Samaria e Galileia, né? E a Bíblia relata para nós, e a história também, que existia uma inimizade, uma rivalidade entre os judeus, né, e os samaritanos, devido à divisão do reino de Israel, que se dividiu ali no reino do norte e no reino do sul. Então, o reino do norte, a capital ficou sendo Samaria, e eles se misturaram com outros povos, adquiriram práticas, costumes desses povos. Eles não cultuavam a Deus em Jerusalém, não seguiam todas as leis que Moisés havia dado aos judeus, né? E então havia essa rivalidade, né, entre eles. Os samaritanos eram considerados estrangeiros e eram muito mal vistos pelos judeus, né, israelitas, e Jesus, ele rompe com essa barreira, né, ele quer acabar com essa rivalidade, com essa ideia de que as boas novas, que esse novo reino era só para os judeus, né, que os samaritanos e outros povos estrangeiros também não estariam incluídos. Então a gente conhece aquela parábola do bom samaritano, né, aquela sim é uma parábola, mas que Jesus conta justamente para mostrar que não importa a sua origem, não importa de onde você vem, a sua etnia, mas sim o seu comportamento, a sua devoção a Deus, o seu coração, e que Jesus recebe a todas as pessoas, e que a gente deve tratar o nosso próximo igualmente, né, fazer o bem a todas as pessoas, falar das boas novas de Jesus a todas as pessoas, independentemente de quem elas sejam, independentemente da sua origem, mesmo aquelas pessoas com quem a gente às vezes tem, né, algum preconceito, alguma ideia preconcebida que muitas vezes não tem fundamento nenhum, né, sem conhecer as pessoas por características delas, seja a origem, seja a condição econômica, a história de vida daquela pessoa. Muitas vezes a gente tem preconceitos, a gente resiste a se aproximar dessas pessoas, e Jesus queria romper com essas barreiras, né, sociais, culturais. Então, muitos judeus, eles desviavam de Samaria para ir da Galileia até Jerusalém, né? Eles não passavam por ali, eles não era necessariamente preciso, né, inevitável que eles passassem por ali. Mas Jesus passou intencionalmente.
E a Bíblia vai continuar dizendo, então, que Jesus, estando nessa divisa, ele entra num povoado e 10 leprosos vão ao seu encontro. Isso se explica porque os leprosos, eles tinham que viver isolados da sociedade. A lepra é um termo usado na Bíblia para se referir a diversas doenças de pele contagiosas, em vários graus, né, de gravidade, vários níveis. Então, poderia se referir a feridas, a inchaços, a lesões na pele, até doenças degenerativas sérias, né, que causariam lesões graves e a deterioração ali dos órgãos, né, das pessoas. Então, mas de qualquer forma, era uma doença, né, ou doenças muito graves, muito sérias, que deixavam esses leprosos numa condição muito miserável, deplorável. Eles ficavam marginalizados, excluídos, né, do convívio com a sua família, com seus amigos, com a sociedade. E, inclusive, eles eram excluídos do culto, né, porque eles se tornavam impuros cerimonialmente, então eles não podiam participar do culto público a Deus. E essas doenças de pele, elas não tinham cura, né, na época. Existiam ali ervas, ungüentos que trariam algum alívio, talvez atenuariam, né, ali os sintomas, mas não tinha algo que pudesse reverter completamente essa doença, né, apresentar uma cura total e completa. Então, as pessoas que tinham essas doenças, os leprosos, eles estavam condenados a uma vida de dor, de sofrimento, de isolamento, de serem marginalizados mesmo. Então, quando eles veem Jesus se aproximando, eles se dirigem a Jesus, a palavra vai dizer, mas eles permanecem em uma certa distância, que era realmente o que a lei determinava, né? Que eles não poderiam se aproximar, porque quem se aproximasse e tocasse neles ficaria impuro e poderia ser contagiado, né, com essa doença. Mas eles pedem pela misericórdia de Jesus, né, e reconhecem Jesus como mestre e clamam por compaixão. E a reação de Jesus é curiosa, porque ele não faz uma oração para pedir ao Pai por cura, ele não impõe as mãos, não se aproxima desses leprosos. Em outras ocasiões a gente vê que Jesus sim se aproxima e toca, né, nas pessoas para curá-las. Ele não pronuncia, né, palavras de cura, ele simplesmente diz para esses leprosos irem até os sacerdotes, porque eram sacerdotes que poderiam atestar, né, validar, confirmar, caso esses leprosos fossem curados, né. E a palavra vai dizer que enquanto eles iam, antes de eles chegarem à presença dos sacerdotes, um deles percebeu que havia sido curado e ele volta, louvando a Deus, porque, como eu disse, não havia possibilidade de cura naquela época, né. Para ele perceber que ele estava curado é porque ele estava plenamente saudável, né, com a sua pele completamente ali restaurada, sem sombra de dúvida. E em vez de ele se dirigir aos sacerdotes, né, para confirmar, ele teve a certeza ali da sua cura e voltou louvando a Deus e se prostrando diante de Jesus, né, reconhecendo a divindade de Jesus, porque pela grandiosidade, por essa maravilha do que ele havia feito, ele só poderia ser Deus. Então louvou, deu a honra, a glória a Deus e agradeceu publicamente, né? E para o assombro, né, dos discípulos ali, de Jesus, judeus, aquele único homem entre os 10 que voltou para agradecer e louvar a Deus, era um samaritano, que supostamente não conhecia Deus, que não cultuava a Deus da forma correta, que talvez havia sido corrompido ali por costumes de outros povos, mas ele é o único que tem essa humildade e que de fato coloca Deus em primeiro lugar, né? Porque a gente pode pensar, esses outros 9 que foram curados, talvez eles foram para o sacerdote para confirmar, para ter certeza, depois foram procurar sua família, procurar os seus amigos. Afinal de contas, eles estavam há muito tempo ali, né? Ou algum tempo isolados, né? Sem poder conviver com as pessoas que eles amavam, sem poder ter um trabalho, ter o seu sustento, ter uma vida normal, né? A gente pode pensar que eles agradeceram a Deus ali no seu coração. Talvez eles voltaram para sua família, para os seus amigos e falaram sobre o que aconteceu e que foi um milagre de Deus, não sei. A gente não sabe o que se passava ali na mente, no coração dessas pessoas, né? A Bíblia não relata. Mas o fato é que Jesus questiona. Não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9, né? Só esse voltou e deu louvor a Deus. Então, nos dá a entender de que os outros não o fizeram, né? Da forma correta. Afinal, eles estiveram ali com Jesus, estiveram diante de Jesus em carne e osso. Não foi através de uma oração, à distância. Eles tinham condições de
encontrar Jesus e retornar, como esse samaritano fez. E não o fizeram, né? Talvez por não dar o devido valor, a devida importância, a devida honra, né? A Deus por esse milagre, essa maravilha que havia sido operada na vida deles, né? Depois que eles receberam a bênção, eles foram viver a sua vida e não voltaram para louvar e agradecer a Deus. E aí, ao final, Jesus faz algo curioso também, porque ele diz assim, levante-se e vá. Muitas vezes, as pessoas a quem Jesus curava e pessoas a quem Jesus ensinava, elas resolviam segui-lo, né, onde ele fosse. E algumas vezes, Jesus ordenava que essas pessoas fossem viver as suas vidas e testemunhassem daquilo que ele fez, né? Dissessem a outras pessoas que elas haviam aprendido, o que Jesus havia feito por elas, e não que o seguissem, né? Literalmente, no caso. Então ele diz para esse homem, né? Levante-se e vá. E ele diz que a sua fé o salvou. Ele declara a salvação daquele homem. Porque essa palavra que é traduzida por salvou, em algumas bíblias é traduzida como curou, né? Tem esses dois sentidos, mas todos os homens, né? Aqueles 10 foram curados fisicamente, né? Mas a salvação é prometida, né? É declarada apenas para esse homem, porque ele teve a fé verdadeira, a fé que teve como fruto, como resultado, a gratidão e o louvor a Deus. Então Jesus declarou que aquele homem havia sido salvo, não por causa do que ele fez, por ele ter voltado a Deus para agradecer que ele foi salvo, mas ao contrário, porque ele já tinha uma fé verdadeira, ele já tinha um conhecimento de Deus, e esse conhecimento e essa fé é que lhe possibilitaram ter um coração grato, reconhecendo que aquele milagre, que aquela maravilha, que aquela bênção vinha do Senhor e dando a honra e o louvor dos quais o Senhor era digno, né? E é curioso quando a gente começa a refletir, então, sobre essa história, a gente pensar em qual era a diferença entre os 9 que não voltaram e o samaritano que voltou para agradecer a Deus. Qual era a diferença entre eles? Porque, se a gente pensar, eles estavam ali na mesma condição, estavam juntos, tendo essa doença, a lepra, que os colocava numa condição muito difícil, né, de dor, de sofrimento, de isolamento. Eles não podiam fazer nada para sair daquela situação. Outras pessoas também podiam fazer muito pouco por eles, em questão de curá-los ou de tirá-los, né, dessa condição que eles estavam. Eles não tinham muita perspectiva, muitas esperanças, né? E de repente eles ouvem então falar de Jesus. Talvez eles já ouviam falar de Jesus há algum tempo, mas não tinham condições de ir até onde Jesus estava. E de repente Jesus passa pelo povoado onde eles estavam. E Jesus está ali ao alcance deles. E eles resolvem então clamar por compaixão, por misericórdia, já que se Jesus aí curou outras pessoas, né, pelo que a gente ouviu falar, então vamos pedir também por nós. E eles pedem por todos, né, não é cada um pedindo ali por si. É interessante a gente pensar, né, também nisso, que eles pedem, Senhor, Mestre, tenha misericórdia de nós todos, né, não é cada um pedindo pela sua cura, pela sua bênção. Às vezes as nossas lutas, dificuldades, adversidades, elas nos aproximam de pessoas que, de outra forma, nós não teríamos contato, nós não conviveríamos, nós não conheceríamos, e são pessoas que muitas vezes já passaram pela mesma coisa ou estão passando, conseguem nos compreender, nos apoiar, ainda que muitas vezes não consigam fazer algo por nós, né? Não tenham a solução ali para o nosso problema, mas elas estão ali do nosso lado, estão orando por nós, pedindo a Deus por nós, intercedendo, compartilhando as suas experiências, nos consolando, nos confortando. E esse é um motivo também, né, para nós sermos gratos, porque muitas vezes, depois que tudo passa, essas pessoas continuam na nossa vida, são pessoas que nos abençoam, pessoas preciosas, que também nós podemos ajudar e abençoar, né, pessoas que a gente leva para a nossa vida, amigos, queridos, irmãos. Mas então a gente vê que esses homens creem, né, de alguma forma, algum tipo de fé ali, eles creem e depositam a sua confiança em Jesus, e eles tomam uma atitude concreta, eles vão ao encontro de Jesus, embora eles se mantenham ali a uma certa distância para respeitar ali a lei, né? Mas eles tomam essa atitude de ir ao encontro de Jesus e de pedir a ele misericórdia, né? E Jesus dá uma resposta, mas talvez não fosse a resposta que eles esperavam, né? Porque ele simplesmente diz para eles irem até o sacerdote, ele não confirma que iria curá-los, ele não dá uma palavra, não, né, talvez de consolo, enfim,
Pelo menos esse relato aqui não nos traz isso, né? E vale a gente pensar que Deus, embora às vezes ele não nos dê a resposta que a gente quer, que a gente espera, que a gente imagina, que a gente deseja, mas isso não quer dizer que ele não se importa, que ele não nos ouviu e que ele não está trabalhando ao nosso favor. E se há algo que nós sabemos que nós devemos fazer, que está na palavra de Deus, e que se nós fizermos, nós estaremos obedecendo a Deus, a gente deve fazer, assim como esses homens obedeceram a ordem de Jesus e foram a caminho de onde estavam os sacerdotes, embora eles não tivessem curados ainda naquele momento em que Jesus deu essa ordem. A Bíblia não conta para nós aqui que eles, resistiram, insistiram com Jesus ou hesitaram, mas diz que eles simplesmente obedeceram ao que Jesus havia mandado que eles fizessem. E no meio do caminho eles foram curados, antes de chegar ali aos sacerdotes. Então a gente percebe aqui que as nossas dificuldades, as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas faltas, necessidades, elas nos aproximam, além de pessoas, também nos aproximam de Deus, de Jesus. Talvez se esses homens não fossem leprosos, não estivessem nessa condição, eles nunca buscariam Jesus, eles nunca considerariam a possibilidade de ir até onde Jesus estava. Talvez se eles pudessem recorrer a outras pessoas, a outros meios, eles teriam feito isso, mas eles não tinham mais saída, eles não tinham mais opção. Então eles recorreram a Jesus, e Jesus os ouviu, Jesus os acolheu e respondeu ao pedido deles por compaixão, por misericórdia. E assim também é comigo, com você. Deus é um Deus de perto, Deus está ao alcance das nossas orações, das nossas súplicas, e nos ouve, intervém na nossa vida, quando nós levamos as nossas causas, as nossas questões a Ele. Ele nos ama, Ele se importa com o que nós passamos, e Ele tem o poder para intervir, para agir. Nosso Deus é um Deus de maravilhas, de milagres, e Ele pode todas as coisas, não há limite para o poder de Deus agir. Então, agradeça sim a Deus por tudo que Ele já tem feito por você, mas leve também seus pedidos, as suas causas a Ele, confiando e crendo que Ele vai agir ao seu favor, talvez não da maneira que você imagina, no tempo que você quer, mas Ele vai te ouvir e vai vir em teu socorro e vai intervir na tua vida, vai fazer milagres. E talvez você não se ache digno de receber uma cura, uma bênção, uma resposta de Deus, e você não é mesmo, e nem eu, mas é o sacrifício de Jesus por nós que nos torna dignos, é aceitar esse sacrifício, esse pagamento da dívida que Jesus fez por nós, que nós não poderíamos pagar. É a nossa fé no poder, na autoridade de Jesus, é a nossa aceitação de Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, é o arrependimento, o reconhecimento do nosso pecado, das coisas que nós fazemos que não agradam a Deus. É isso que nos torna dignos, justificados pelo sangue de Jesus, que morreu na cruz por nós, mas ressuscitou ao terceiro dia. E assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos um dia com Ele. É essa fé, essa esperança que nos torna dignos. E Deus não está aqui para nos servir, para fazer todas as nossas vontades, mas quando nós oramos, conversamos com Deus, falamos dos nossos sentimentos, abrimos o nosso coração, fazemos os nossos pedidos, Ele nos ouve, como um pai ouve os seus filhos, Ele se compadece de nós como um pai dos seus filhos, porque somos seus filhos. E a resposta dele para nós é fazer a sua própria vontade, que é boa, perfeita, agradável e que é para o nosso bem, não só para o nosso bem-estar momentâneo, imediato, aqui na terra, mas para a nossa salvação eterna, para a nossa vida eterna. Essa palavra nos convida hoje a não buscar a Deus por causa de bênçãos e quando recebemos essas bênçãos, nós voltarmos a nossa vida longe de Deus, distante das coisas de Deus, porque esses 9 que não voltaram, eles receberam a bênção, assim como esse samaritano. Todos foram curados da lepra, todos receberam o milagre, a bênção de Deus, mas só ele voltou, louvou a Deus e aceitou esse convite de ter um relacionamento com Deus. E isso me faz pensar que essa reação desse homem foi diferente da reação desses outros. Por quê? Porque mesmo antes de receber a cura, de receber a bênção, ele já tinha uma devoção sincera e profunda a Deus, ele já era uma pessoa grata, ele já reconhecia as bênçãos de Deus na sua vida, mesmo naquela condição difícil. A gente não sabe há quanto tempo ele era leproso, mas ele conhecia esse Deus de Israel. E por ele ser grato, já antes, quando a situação estava difícil, é que ele pôde continuar sendo grato,
quando ele recebeu a bênção. E por ser uma gratidão verdadeira, profunda, ele não conseguiu conter esse sentimento, ele teve que testemunhar, ele teve que expressar isso de forma pública. Então que nós possamos seguir esse exemplo, reconhecer o que Deus tem feito por nós, reconhecer a grandeza desse sacrifício, reconhecer o privilégio que nós temos de termos um relacionamento com esse Deus, de sermos filhos de Deus e expressar, externalizar essa nossa gratidão de forma concreta, de forma pública, seja participando de cultos, seja orando, adorando, louvando a Deus com canções, seja abençoando o nosso próximo, porque é assim que Deus nos instrui na sua palavra. Nós amamos a Deus porque fomos amados primeiro por Ele e nós compartilhamos esse amor com o nosso próximo. Que Deus nos ajude a ter um coração cada vez mais grato, que Deus possa abrir nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, para perceber o que Ele tem feito por nós, para agradecer de forma consciente, que isso possa se tornar um hábito para nós, mas não só algo exterior, mas que venha do nosso coração. E se você ainda não tem esse relacionamento com Deus, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, fale com Ele agora, com as suas palavras, reconheça os seus pecados, reconheça que você tem levado talvez uma vida longe de Deus, que você não tem se importado com o que agrada a Deus, com o que Deus pensa, que você tem dúvidas, que tem muitas coisas que você não sabe sobre Deus, sobre você mesmo, mas que você quer conhecer a esse Deus, que você quer se submeter a Ele, que você quer aceitar esse sacrifício, esse pagamento da dívida que foi feito por Jesus Cristo. Deus, homem, que morreu por você, que você recebe o perdão, a salvação que Ele oferece, que você quer ter uma vida dirigida, guiada pela palavra dEle, que você quer saber dEle, os próximos passos a seguir. E Deus vai te ouvir, vai te responder. E nós aqui também, nesse culto familiar, estamos à disposição para ajudá-lo, que nós pudermos, no que você precisar. Você pode entrar em contato conosco pelo e-mail ou pelos comentários. Que Deus abençoe a sua vida.